Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, namastê. Bom, dando sequência ao nosso seminário, nós vamos então dialogar sobre a questão de como sair do buraco. Nossa vida é criar buraco e sair, e ficar nas crises, toda essa situação toda que a gente já discutiu nessas duas aulas. Tá? Então hoje, como mudar a minha vida? Como eu posso sair dos buracos? Como que eu posso evitar essas crises? Muito bom. Então, o primeiro exemplo vem dos mestres taoístas clássicos. Lao Tzu, Chuang Tzu, todos esses grandes mestres compreenderam a ordem do Tao. Então, um dos primeiros exemplos dados por esses mestres é o clássico texto Zen taoísta, que é o exemplo do riacho. Tá? Do riacho. O riacho, ele desce a montanha, ele serpenteia, e o seu destino final é o oceano. Todos os rios convergem para o oceano, inevitavelmente. Tá? Tem alguns rios que não seguem para o oceano, mas também ele evapora antes de chegar no oceano. É o caso do aquele rio que o Rio Jordão, Israel, O Rio Jordão de Israel não deságua no mar, entendeu? Ele deságua naquele lago interno, que chama de um mar interno lá, entendeu? Mas não é um mar que se liga com os oceanos, tá? Bom, mas então a ideia é essa. O riacho, a água, ela flui constantemente, sem parar. Ou seja, o rio está sempre em movimento. Ele nunca está parado, estático. Toda vez que acontecer alguma forma de o rio parar, de a água estagnar, e você formar um lago de águas paradas, essa água inevitavelmente apodrece e morre. Ela apodrece e morre. Entendeu? Agora, águas em movimento, elas jamais vão se apodrecer. Então esse é um exemplo para a nossa existência, para a nossa vida. A nossa vida, Buda tinha uma outra frase muito importante. Não há crescimento, nem evolução, sem transformações, sem mudanças. A mudança deve ser uma lei na sua vida. Cada dia que passa, você é um ser completamente diferente do outro. Cada momento presente é um momento diferente do anterior. Por que nós temos que ser os mesmos? Estar preso e estagnado da mesma forma. Por exemplo, uma das coisas que eu achava um tremendo absurdo que tinha antigamente, hoje não tem mais, que é aquele prêmio, o funcionário do ano na empresa. O cara, 30 anos trabalhando no mesmo lugar, na mesma empresa, na mesma situação, ganhava o prêmio de funcionário padrão. Era o funcionário padrão. Ou seja, não tem um androide maior, mais escravo do que um funcionário padrão, que nunca mudou sua vida durante 40 anos, martelando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Sabe? Isso é um rio apodrecido, isso é um rio estagnado. Então, assim é em todas as situações, assim é relacionamentos afetivos. Quando os relacionamentos afetivos eles também estagnam, não há mudança, não há transformação, eles apodrecem. E inevitavelmente, as coisas têm que estar em movimento. Você tem que mudar, fazer mudanças em suas vidas. Mudança de parceiro, mudança de
de ambiente, mudança de trabalho, mudança de vida, mudança de filosofia, mudança de consciência. Tudo isso tem que ser alterado constantemente. Hoje eu posso pensar de um jeito, amanhã eu não penso mais do mesmo jeito. Né? É como vocês, né? Ontem eu era da igreja, tal, hoje eu não sou mais. Eu mudei. Ou seja, mudar é uma das coisas mais importantes do processo evolutivo da experiência humana. Né? Parar, estagnar, é contra totalmente as leis de mutação e movimento da natureza. O homem deve estar constantemente se renovando, se construindo, se transformando. Tá? Ele nunca pode achar que ele já encontrou todas as respostas, já está na luz, já está iluminado, não preciso fazer mais nada, me aposento. A sociedade nossa ocidental, ela criou uma coisa chamada aposentadoria, que é o quê? Quando o cidadão não serve mais para a sociedade de consumo, ele atingiu aquele padrão de idade e tudo mais, não vai produzir mais, então a gente aposenta ele. Então ele vira um ser 100% inútil. Certo? Que dá trabalho, põe INSS, tem que pagar aposentadoria para ele. É um pedra no sapato do país, porque ele não produz, não faz mais bosta nenhuma, só consome, né? Fica jogando baralho o dia inteiro na praça, né? Com os amigos, não faz bosta nenhuma, não tem progresso, não tem evolução, não tem estudo, não tem consciência, porque ele foi a vida inteira construído como um androide, como uma máquina. Ele não sabe fazer mais nada. Ele continua naquele miserê, naquela estagnação. Né? Você está entendendo? Esse é o ponto-chave da questão. Ou seja, a aposentadoria e asilo se tornou um depósito de seres inúteis. Agora veja uma coisa interessante. Nunca ninguém conseguiu aposentar o Einstein. O Einstein com 76 anos fazia conta, fazia cálculo, discutia com as pessoas, ia fazer palestra em faculdade, universidade. Era uma mente que estava renovando constantemente, buscando aprendizado constantemente, nunca contente, achando que já descobriu tudo. Então era uma mente em constante busca pela verdade, em constante movimento. Você não consegue aposentar um homem desse. Ele é útil para o resto da existência dele. E vai ser útil até depois da morte. Não vai dar dor de cabeça do outro lado. Ele vai trabalhar e ensinar e ajudar as pessoas do outro lado. Porque quando você tem certo tipo de conhecimento, você é muito útil e importante para a sociedade. E não se aposenta uma mente desse tipo, uma sabedoria desse. Vê no Oriente, quanto mais velho é o mestre, mais sábio ele é. Né? Mais importante ele é para os discípulos. Ele acumulou mais sabedoria, acumulou mais conhecimento. É completamente diferente daquilo que a gente faz com os velhos aqui em nossa sociedade. A gente joga fora. Não transforma eles em sábio. A gente transforma eles em seres inúteis. Né? A maior parte dos aposentados não passa de pessoas inúteis para a sociedade. Estou falando para mim, tá? Então é preciso acordar. É preciso entender tudo isso para que você, na sua vida, você nunca fique infeliz quando você é mandado embora do emprego, dê graças a Deus. Que vai ter uma mudança, uma transformação na sua vida, você vai buscar novos horizontes, novos caminhos. Nunca se preocupe se, por exemplo, puxa, perdi minha esposa, o casamento meu acabou. Tudo bem, acabou, vamos começar uma outra jornada, uma outra direção, vamos continuar caminhando. Mudança, transformação. Tá? Por isso que você não pode se apegar. Você não pode se apegar a uma coisa, porque o mundo está mudando, todo dia está havendo mudança. Se você se apegar a uma coisa, a um objeto, você não sai do lugar. Né? Nosso mestre Quan, né, falou uma vez para a gente que a vida sobre a Terra, ela assemelha-se a uma ponte. Ela só serve para você cruzar de um lado para o outro do rio. Tolo é aquele que constrói sua morada e fixa-se e se apega à ponte. As coisas que estão na ponte. A ponte só serve para você passar de um lado para o outro. Você vai morar na ponte, fixar, construir casa, ficar ali. Né? Então o sábio compreende essa jornada constante em busca de conhecimento, em busca de mudança, transformação e evolução. Né? Então nós não devemos temer jamais mudanças, não devemos temer jamais transformações, porque o cosmos, os mestres estão lá. De repente eles começam a fechar portas para a gente.
Mas quando ele fecha uma porta aqui, ele está abrindo outra numa outra direção, que é exatamente para você mudar de direção. Fazer mudança, fazer transformação. Quando uma coisa começa a dar errado, no seu emprego, na sua vida, tudo dá errado, está na hora de mudar. Porque não é mais para você caminhar naquela direção. O cosmos está mandando aviso, está dando aviso. Se você ficar insistindo, porque você é burro. Né? Você tem que atender as mudanças. Eu senti muito na minha vida, quando eu era professor de cursinho, quando eu deveria parar de dar aula no cursinho. Né? Eu comecei a perceber tanta coisa, tanta podridão, sabe? Entre os professores, entre a direção da escola, tal. Era um conchavo entre um professor e outro, né? Para o indivíduo pegar mais aula, ganhar mais dinheiro, ter salário mais alto. Um monte de bosta, assim, que não tem sentido, sabe? E aí você começa a ver o ser humano, por outro lado, a própria empresa, né? Querendo diminuir seu salário e tal. Pô, tá um monte de jogo, assim, sem sentido. Então você fala, porra, não é meu lugar aqui. Meu lugar não é aqui, já foi, aprendi pra caramba aqui. Mas não é mais aqui o meu caminho. Vou para uma outra direção, vou fazer mudanças. Eu fiz mudanças radicais na minha vida. Eu larguei totalmente a vida acadêmica, eu larguei totalmente essa vida de professor em cursinhos, colégios, até faculdade, para ficar somente com a minha escola esotérica, dando aula de tai chi, meditação, kung fu, e todo esse trabalho esotérico e espiritual que eu acreditei profundamente nele. E mudei radicalmente a minha vida. Você vê, nunca mais usei meu diploma de universidade. No sentido assim de usar ele, entendeu? No sentido prático. Né? Nunca mais na minha vida ninguém pediu meu diploma. É engraçado, né? Mas isso não deixa de ser um conhecimento que eu adquiri também, que eu estudei física, estudei matemática. Estudo até hoje, porque eu gosto. Tá? Entendeu? Mas eu fiz mudanças radicais na minha vida. Muitos relacionamentos afetivos também terminaram na minha vida, eles acabaram. E eu continuei caminhando. Eu não vou fazer uma mudança na minha vida porque tem uma mulher que quer morar lá, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e eu vou mudar a minha vida. Não. Se ela quiser, ela vai caminhar comigo. Porque a minha jornada é uma jornada nessa direção, nesse sentido. Eu escolhi isso. Estou em franco progresso nessa direção. Né? Então, é muito importante que você perceba a hora da mudança. Você perceba a hora de fazer um contorno na sua jornada. O riacho faz muitas curvas. Ele não anda em linha reta. Às vezes, o riacho até faz isso, ó. Ó. Ele volta. Mas, no fundo, o destino é lá. Né? Nosso mestre assemelha assim. Como é que eu devo me comportar na vida? Né? Então os mestres taoístas dizem, existe aquele, né, que no rio da vida, o rio é muito caudaloso, tem uma correnteza muito forte, pula e fica se debatendo no rio e nadando contra a correnteza. Além de não sair do lugar, se mata, se esforça, porque não conhece a rei do rio. Então, o que o mestre taoísta nos ensina? Ele fala assim, observe uma folha que lá no alto da montanha cai suavemente sobre o rio, sobre o riacho. Essa folha então será levada suavemente pelo riacho e inevitavelmente vai chegar no oceano. E a folha não fez nenhum esforço. Naturalmente a nossa existência na Terra, nós vamos chegar lá também. Inevitavelmente eu vou cruzar o rio, eu vou chegar no oceano. Eu posso chegar da forma tai chi ou me debatendo, lutando em conflito com tudo e com todos. Né? Todas as vezes o mestre fala que você tem que cruzar o rio da vida, muitos se afogam na margem, porque não sabem nadar. Mas o caminhante Tahiti, ele fala assim, atravessa o rio sem molhar os pés. A sabedoria das leis que regem a jornada da vida é que coloca você numa condição muito boa de você tomar decisões, de você seguir determinados caminhos
que vão te levar a um equilíbrio, a uma harmonia, a uma paz profunda dentro de você. Né? Você não precisa passar essa vida com tanto sofrimento. Nós criamos os sofrimentos através do apego. A partir do momento que eu começo a me apegar, você vai estar fadado ao sofrimento. Né? Por isso que o relacionamento pega muito nessa jornada das pessoas. Por isso que o Osho escreveu uma frase, né? O casamento e a morte do amor. Né? Porque toda vez que você se apega, tenta controlar, o amor não floresce nesse lugar. O amor verdadeiro só floresce num ambiente de liberdade. Total liberdade, total vazio. E o verdadeiro amor floresce. Né? Mas não, senão o resto é controle, é posse, é poder sobre o outro. O Osho fala assim, quando você vê uma flor maravilhosa na natureza, todo ser humano tem a mania de arrancar aquela flor e pegar para ele. Entendeu? Ele se esquece que a partir do momento que ele arrancou a flor e possuiu a flor, ele matou ela. Ele destruiu ela. Mas se ele deixasse aquela flor ali naquele mesmo lugar e permitisse que todos que passassem por ali saciasse com a beleza daquela flor, sem se apegar, sem querer as coisas para si, é a mesma coisa quando você prende um passarinho na gaiola e quer que ele cante para você todos os dias, aprisionado na gaiola. Assim é o casamento. Né? Você constrói uma casa e prende a mulher lá dentro. E se prendem e não permite que ela saia nunca mais e ainda quer que ela cante todos os dias para você. É interessante essas comparações, né? O Osho era foda, o Osho dava os exemplos. Apenas observe a flor, não precisa arrancar ela e levar para você. Por que você quer possuir a flor? Levar para botar num vaso na sua casa, 2 dias vai estar seca, arranhada? Deixa ela viver sua existência na natureza. Deixa os pássaros sentarem, deixa como é que fala? As abelhas se alimentarem de seu néctar e assim por diante. Mas não arrancar ela para controlar a beleza, eu quero possuir a beleza. Esse é o lance do apego do ser humano. Toda vez que ele apega alguma coisa, ele destrói. Tá? Então, como nós discutimos muito sobre o apego, que é a causa fundamental do sofrimento humano, a partir do momento que você cria um total desapego na sua existência, aí como se o barco fluísse. Quando você tem todos os apegos, os desapegos, eles sabem o que eles fazem? Eles amarram o barco e o barco não sai do lugar. O barco fica estagnado numa água parada. Se você solta as amarras, novamente o barco e a correnteza começa a fluir e te conduz pela famosa jornada da vida que os chineses chamam de Tao. Tao é esse fluxo do rio, harmonioso e constante. Isso é chamado de Tao na China. Né? Um fluxo natural no qual nós devemos nos soltar e deixar que a vida nos guie, nos leve para onde e os caminhos que nós devemos seguir. Nunca prender, nunca controlar, nunca possuir e nunca desejar. São os conselhos fundamentais para que você possa, numa jornada evolutiva aqui na Terra, passar da forma mais harmoniosa, mais tranquila, mais suave possível.